Atenção, emissoras que retransmitem o Jornal da Manhã. Em 5 segundos estará formada a maior cadeia de emissoras do rádio que integram o Amazonas através da notícia. Cinco horas 46 minutos em Manaus. A partir de agora, você fica por dentro dos principais acontecimentos do momento. A informação com credibilidade, levada até você por quem entende do assunto. Está no ar. Jornal da Manhã. Jornal da Manhã. A equipe da verdade. Aqui na Rádio Difusora. O que é destaque nesta quarta-feira? Alianças. Serafim e Silas confirmam apoio a Marcelo Ramos. Arthur diz que sua aliança é com o povo. Prefeito diz em entrevista à Rádio Difusora que o orçamento do município cairá 200 milhões em 2017. ANAC interdita de novo o aeroporto de Parintins e empresas aéreas calculam prejuízo de 1 milhão. Polícia descobre loja que vendia peças de carros roubados. STF libera Moro para ação contra Eduardo Cunha. Governadores pedem a Temer reforço no fundo de participação dos estados. Advogados de Lula pedem 55 dias para comprovar que triplex não lhe pertence. PAC pede que integrantes fiquem em posições seguras para evitar provocações. Colisão de motos deixa um morto no ramal do Pau Rosa. O Jornal da Manhã começa agora. 5 horas 47 minutos. Previsão do tempo. Chuva de curta duração e que pode ser acompanhada de trovoadas a qualquer hora do dia. Temperatura máxima de 33 graus. É o que fala o Centro de Previsão de Tempo e Estudos Climáticos do Instituto Nacional de Pesquisas Espaciais. O Climatempo diz que é de 60% a probabilidade de chover 6 milímetros e que o dia será de muito calor, com os termômetros devendo esbarrar nos 36 graus. No momento aqui no sítio histórico da cidade, 25 graus com 75% de umidade no ar. Os ventos estão calmos, com 5 km/h de velocidade. Hoje é quarta-feira, 5 de outubro, é o 278º dia do ano no calendário gregoriano e o 279º em anos bissextos. Faltam 87 dias para acabar 2016. É dia de São Dionísio. Comemoramos ainda o dia do Boia Fria, dia da ave, o dia nacional da cidadania e o dia mundial do professor. Depois de baixar mais 11 centímetros de segunda para terça-feira, o nível do Rio Negro ontem em relação ao mar estava em 18 metros e 94 centímetros. Sem restrições para pousos e decolagens, operam os aeroportos Eduardo Gomes e o Ajuricaba, que é o militar de Ponta Pelada. Fatos acontecidos nesta data. 1768. O Marquês de Pombal obriga por decreto os nobres portugueses antissemitas que tivessem filhos em idade de casar a organizar casamentos com famílias judaicas. 1897, fim da Guerra de Canudos. 1905, os irmãos Wright realizam o primeiro voo circular do mundo. 1927, cinema falado estreia com o filme The Jazz Singer. 1910, é proclamada em Lisboa a República Portuguesa, pondo termo a mais de 7 séculos de regime monárquico em Portugal. 1988, é promulgada a nova Constituição do Brasil. Os territórios do Amapá e Roraima são levados à categoria de estado. O estado de Tocantins é criado com o desmembramento do norte de Goiás. Agora 5 horas e 49 minutos. Sejam bem-vindos ao Jornal da Manhã. Bom dia, Eduardo. Bom dia, Paulo. Uma loja de peças automotivas localizada na Avenida Professor Hilton Lins foi notificada pela Delegacia Especializada em Roubos e Furtos de Veículos devido à existência de carcaças de carros no local sem a devida autorização por parte do órgão competente. A intimação aconteceu na terça-feira por volta das 14h30 como parte da Operação Charlie Chaplin. Segundo o delegado titular da Delegacia de Roubos e Furtos de Veículos, Péricles Nascimento, a polícia chegou até a loja por meio de denúncias. Ao longo de 6 meses, ficamos investigando as atividades no estabelecimento comercial. Conforme as delações, peças e veículos roubados estavam sendo vendidos na loja, que seria uma espécie de desmanche. No local, apreendemos 8 veículos em situação irregular, inclusive carcaças de automóveis. Também encontramos outras irregularidades detectadas pelos demais órgãos que participaram do trabalho em conjunto, explicou o titular da Delegacia de Roubos e Furtos de Veículos.
A Secretaria de Segurança Pública do Amazonas lançou ontem o projeto CRAC. É possível vencer, programa do governo federal, com adesão do governo do estado por meio da Secretaria de Segurança Pública. O lançamento e a apresentação dos equipamentos e veículos do programa aconteceram no estacionamento do 30º DIP no bairro Jorge Teixeira. Morreu na manhã de ontem o ex-delegado-geral de Polícia Civil Raimundo Nonato de Souza Cioli. Aos 49 anos ele tratava de um câncer no intestino. A morte aconteceu após uma semana de internação. Ele será sepultado hoje. O artista plástico Roland Stevenson, de 82 anos, também morreu. Ele foi encontrado no apartamento dele na Avenida Constantino Neri, no centro de Manaus, na manhã de ontem. O corpo foi achado pelos filhos do artista e, segundo a perícia técnica, não tinha sinais de violência. Alberto Peregrini, o corpo de Stevenson já saiu do Instituto Médico Legal? Sim, Paulo, já está, todos os procedimentos já foram feitos, nós inclusive já noticiávamos ontem, né, Paulo Guerra, essa notícia no programa do Valdir Correia. Naquele momento não estava identificado ainda, Paulo Guerra, mas as informações dão conta de que o corpo já foi liberado para sepultamento e deverá inclusive, Paulo, sair de Manaus. Pois é, e o delegado também vai ser sepultado hoje, não é, Peregrini? Pois é, Paulo, lamentável, o delegado que tinha apenas 49 anos de idade, jovem ainda, e acabou não resistindo, né, Paulo? Ele que tinha um câncer no intestino. Pois é, a polícia ontem, como já falamos aqui, descobriu aquela loja lá na Professor Newton Lins, na Avenida Professor Newton Lins, e especializada em vender peças de carros roubadas, né, Peregrini? Pois é, Paulo, essa prática se desenvolve muito em Manaus. O que mais a gente pode ver por aí são desmanches, são carros que as carcaças ficam inclusive no meio da rua. Para quem quiser ver na Cidade de Deus, Paulo, na rua Nossa Senhora da Conceição, que é a principal do bairro Cidade de Deus, tem uma rua que é a rua do desmanche, é a rua do ferro velho. E os carros ficam no meio da rua, no meio da calçada, precisando que se tome uma providência. Tomara que isso daí tenha sido um pontapé inicial para que outras operações desse tipo aconteçam na cidade. Tem muitos carros abandonados aí em ruas da cidade. E na Manaus 2000, por exemplo, tem os montes. Aqui na Major Gabriel, entre a Leonardo Malché e a Ramos Ferreira, também tem carros velhos ali colocados à margem da pista, sem nenhuma providência tomada. Peregrini, semáforos ontem apresentaram alguns problemas na André Araújo. Pois é, Paulo, e a falta de energia foi a causa, né, na paralisação desses semáforos, né? E o Manaus Trans colocou seus agentes, depois de um tempo que o semáforo estava apagado, foi colocado os agentes para tentar dar maior fluidez ao trânsito, que aí quando fica, né, Paulo, sem semáforo, todo mundo mete a cara ao mesmo tempo, mas o Manaus Trans chegou rapidamente ao local e logo essa situação foi né, colocada num ponto certo. Pois é, os agentes estiveram realmente ali para orientar o tráfego de veículos. Hoje acontecia na Maceió o asfaltamento o lado da pista, no sentido cemitério São João Batista. E colocaram ali de forma errada uns tapumes, colocaram ali os cavaletes para os carros não dobrarem. Mas o lado esquerdo, a pista estava livre. E encontrando a pista livre, naturalmente todo mundo entrou ali pelo outro lado. Lá na frente tinha um agente de trânsito só esperando o Peregrini, mas felizmente ele orientou, disse: olha, não vamos andar pela contramão, vamos voltar e descer pela Rua Salvador. E foi o que aconteceu, mas precisava que a sinalização fosse feita de uma forma diferente, com uma seta dizendo que não poderia dobrar e que as pessoas seguissem em frente pela Salvador, não, Peregrini? Evitaria, né, Paulo, esse transtorno de ir lá para frente, né, e logo depois também ter um outro agente pedindo para voltar. Bastava ter uma seta ou quem sabe até mesmo um agente no local para não deixar se convergir para o lado errado, né, Paulo? Pois é, e os motoristas inclusive conversaram com a gente, e com a gente, coitado, não tem nada a ver com isso, que a sinalização não cabia a eles, sim, que estão fazendo aquelas obras ali da Cigás. E todas as madrugadas tem uma área ali interditada também. Mas no caso de hoje é o asfaltamento ali da Maceió naquele trecho. Mas tudo tranquilo. Peregrini, apenas uma morte registrada, um choque de motocicletas. Pois é, Paulo, e foi no ramal do Pau Rosa. Para quem não sabe onde fica o ramal do Pau Rosa, é na BR-174, à altura do quilômetro 21. À noite, 2 motos se chocaram nesse ramal e um homem morreu. Ele não foi identificado ainda, o corpo está no Instituto Médico Legal. Esse acidente ocorreu, Paulo Guerra e ouvintes da difusora, por volta de 23 horas.
Peregrino disse que ontem à tarde uma vistosa loira só com uma camiseta do Flamengo, só com a camiseta, a roupa de baixo não tinha, desfilava debaixo da ponte aí, Rio Negro, naquela praia que tá ali, que você gosta de frequentar, não? Pois é, Paulo, ali debaixo da ponte, né? Agora muito frequentada, virou balneário, muito carro multado também naquela coisa, mas multa pra lá e balneário cheio de pedra pra lá. O que chamou a atenção foi essa loura, né? Do cabelo daquele pintado, louro vatapá. E ela andava com a camisa do Flamengo. Camiseta, tava só de camiseta. Só de camiseta do Flamengo, sem as partes, né, Paulo, de baixo. Ela estava praticamente em trajes de Eva naquela área lá, daquele balneário ali debaixo da ponte. Dizem, segundo os denunciantes, que valia a pena o visual, né, Peregrino? Ah, sim, Paulo, valia a pena. Você sabe que o visual antes dos 30, ele é muito bom de se ver. Tá bom. E para finalizar, os prontos-socorros com muitos atendimentos, Peregrino, durante a madrugada? Até que não, Paulo Guerra, foram poucos os atendimentos. Se você ter uma ideia, nós já visitamos o pronto-socorro Platão Araújo e já tivemos um pequeno panorama do pronto-socorro João Lúcio, onde estamos nesse momento, inclusive. A movimentação no pronto-socorro Platão Araújo foi apenas com 2 atendimentos por violência, os 2 por agressão física. Aqui no pronto-socorro João Lúcio, estou em meio os profissionais, eu bati um papo com a moçada ali, disseram também, Peregrino, foi devagar. Falta ainda dar uma olhada para ver o que foi que aconteceu, mas já disseram que foi devagar. E daqui a pouco a gente chega também lá no pronto-socorro 28 de agosto. Bom trabalho para você, Alberto. Daqui a pouco a gente volta, Paulo Guerra, com essas e outras informações. 5h57. A unidade prisional semiaberto feminino iniciou na manhã de ontem a programação da campanha Outubro Rosa com o tema Mulher Consciente e Prevenida é aquela que se cuida. As atividades da Secretaria de Estado de Administração Penitenciária SEAP, que serão desenvolvidas durante a campanha, buscam orientar a prevenção do câncer de mama. Emissoras e serviços de som que retransmitem o Jornal da Manhã. Rádios Panorama FM em Itacoatiara. Alternativa de Alvarães, Altazes FM em Altazes, Boiuna em Boa Vista do Ramos, Nova FM, Nova Olinda do Norte, Rio Madeira em Manicoré, Palmeira FM em Manacapuru, Vale do Rio Madeira em Humaitá, Nova Luz FM em Canutama, Namã FM em Anamã, Urucará FM em Urucará, Rádio Comunitária de Urucurituba, Independência de Maués, Tupã e Eu e Você, Boca do Acre, Tucunaré e Anuri FM em Anuri, Iranduba.net, Gospel 7 em Manacapuru. E ainda Voz, 6 Irmãos, Porto de São Raimundo, Alternativa da Assembleia de Deus, Distrito de Sampaio em Altazes, Beruri e Josivan em Beruri, Show dos Bairros em Altazes, Voz Web Rádio de Maués, Voz da Esperança em Acajatuba, Comunitária da Colônia Antônio Aleixo, Portal em Amundá.web Rádio, Voz Amiga do Lago do Limão, Voz Reconquista, Bairro Novo Manacá em Manacapuru, Comunitária Nossa Senhora do Carmo na Vila do Jacaré, Cultura no repartimento do Tuiué, Comunitária em Anguera, Voz do Canumã, Distrito de Borba e Voz Big Bom em Iranduba. Manaus tem tempo bom no momento com temperatura de 25 graus 3/10, a umidade no ar é de 78%. O palco do Teatro Amazonas, que celebra 120 anos este ano, vai receber o show Duetos Populares com as bandas regionais Imbaúba e os Tucumanos. A apresentação ocorre nesta quarta-feira, às 20 horas, como parte da programação de aniversário do ícone cultural e histórico do Amazonas. E a entrada é franca. Moradores do ramal da Embrapa, no quilômetro 86 da M10 a Manaus e Itacoatiara, estão reclamando pela precariedade do ramal e também a falta de ônibus para levar as crianças que residem ali para a escola no Rio Preto da Eva. O ônibus está também quebrado já há bastante tempo, sem que nenhuma providência seja tomada, prejudicando as crianças no seu ir e vir à escola. É os moradores do ramal da Embrapa que fazem apelo para que o problema seja resolvido. Temos informações do sudoeste do estado, Hélio Ramos. Bom dia, Paulo, amigo da Difusora. É só uma notinha, Paulo. Nós falamos aqui da região do município Polo, da rede sudoeste do estado, o município de Irunepé. Tem chovido bastante aqui na região, aqui do vale, todo o Vale do Juruá. Mesmo assim, Paulo, o rio Juruá continua bastante seco, o nível bastante baixo das águas do rio Juruá. E, claro, obviamente, a navegação continua muito difícil aqui na região. As balsas que trazem o produto aqui para o comércio local, que gastavam de 12 a 15 dias, agora estão gastando no mínimo 30 dias e navegando somente o dia, porque à noite difícil
com bancos de areia que se deslocam diariamente e também madeiras, árvores que estão aí no fundo do rio e aparecem, dificultando ainda mais a navegação aqui na região. O trecho mais crítico, como já passamos diversas vezes alertando a navegação, entre o município de Juruá, Carauari e Itamaraty. De Irunepé diante, Paulo, aqui próximo já o Acre, também muito difícil porque o nível fica muito seco o rio e dificulta ainda mais, fica muito estreito a navegação, principalmente nas balsas que trazem o maior número de cargas aqui para a região. Volta a Manaus, Hélio Ramos ao vivo, Irunepé, Jornal da Manhã. Bom dia. Bom dia, Hélio, muito obrigado pelas informações. 6h05 em Manaus. Temos agora o José Alberto Zegdeg, que está em Manacapuru. Muito bem, Paulo Guerra. Se Manacapuru já era conhecida como a capital dos buracos, agora também será conhecida como a capital do lixo. Com a falta de carros coletores de lixo, a cidade está um verdadeiro caos. A sujeira se acumula nas lixeiras domésticas e nas ruas da cidade e muita gente reclamando do mau cheiro exalado por restos de comidas e outros materiais pútridos. O descaso começou logo após as eleições do dia 2 próximo passado, já que o atual mandatário não conseguiu sua reeleição, o que não o exime de continuar cuidando do município. A esperança do povo é que depois dessa matéria no Jornal da Manhã, a situação se normalize e recomece a coleta do lixo na cidade. Mas se aqui a situação é crítica, lá pelas bandas da comunidade do Arapapá a situação é bem pior. Segundo o senhor Laércio, morador daquela localidade, há quase um mês o carro coletor não passa na comunidade e os moradores já não têm onde colocar tanto lixo. Por telefone, em tom brincante, o senhor Laércio disse à nossa reportagem que os pescadores estão jogando as redes nos rios e ao invés de pescar peixes, estão pescando urubus. Parece brincadeira, mas a coisa é séria. Tentamos contato com o senhor Paulinho Teixeira, responsável pela limpeza pública, mas o mesmo não nos atendeu e nem retornou nossas ligações. A pergunta agora é: onde está o prefeito da cidade? Lembrando que, perdendo ou ganhando, o prefeito tem por obrigação cuidar da cidade até o dia 31 de dezembro, quando então a responsabilidade passa a ser do novo prefeito. Para o Jornal da Manhã, Zegdeg. 6h07 em Manaus. O Jornal da Manhã vai agora a Parintins. De lá fala o repórter Aderaldo Reis. Bom dia, Aderaldo. Bom dia, Paulo. Aqui em Parintins, o Boi Bumbá Caprichoso reuniu a imprensa, sócios e convidados para anunciar o tema 2017, novos itens da agremiação folclórica. A poética do imaginário caboclo é o enredo que foi apresentado num cenário aromatizado e ornamentado com a cultura local na Escolinha de Artes Irmão Miguel de Pascali. O evento iniciou com a ambientalização do local, que uniu o ambiente caboclo e indígena, misturado com o sincretismo religioso dessas culturas. A ideia agradou o público e foi encenada pelos conselheiros de arte do Boi Bumbá Caprichoso, Odineia Andrade, Simão Assayag, Ronaldo Barbosa, Socorrinha Carvalho, Juarez Lima, Eric Nakanomi e Chico Cardoso. Segundo o presidente do Conselho de Artes, Eric Nakanomi, o tema resulta num projeto que reúne tradição e ousadia, um projeto que une o novo e diferente, mas com uma vanguarda. Para o presidente do Boi Bumbá Caprichoso, Babato Pinabá, ele anunciou os novos itens oficiais do boi. Neto Simões assume o cajado do pajé, deixado por Valdir Santana após 30 anos no cargo. Alexandre Azevedo, filho de Marquinhos Azevedo, ex-tripa do boi, vai conduzir o boi de pano como tripa oficial. As mudanças que estamos fazendo é o que nós pensamos que é o melhor para o nosso boi. Hoje a gente começa o pontapé inicial para 3 anos de vitória e muita união no nosso boi, disse o presidente Babato Pinabá. Com as despedidas de Valdir Santana, pajé há 30 anos, e de Marquinhos Azevedo, tripa do boi há 26 anos, o presidente Babato Pinabá anunciou na noite desta terça-feira os novos itens oficiais do Boi Bumbá Caprichoso. Para o item 12, pajé assume Neto Simões e como tripa responsável pelo item 10, Boi Bumbá Evolução, assume Alexandre Azevedo. De Parintins, Aderaldo Reis para o Jornal da Manhã. 6h09 em Manaus. A Escola Superior de Advocacia da Ordem dos Advogados do Brasil, Seccional Amazonas, está com inscrições abertas para especialização em Direito Civil, Direito Processual e Direito Eleitoral até 11 de outubro.
A especialização em Direito Civil e Direito Processual oferece um total de 40 vagas e o curso de Direito Eleitoral oferece 30 vagas. Cada uma terá duração de 18 meses e carga horária total de 430 horas. As aulas serão realizadas na sede da Escola Superior de Advocacia do Amazonas. As unidades do Sistema Nacional de Emprego Cine vão receber os pedidos de carteira de trabalho sem a necessidade de agendamento prévio. A determinação foi dada nesta terça-feira pelo ministro do Trabalho, Ronaldo Nogueira, e vale a partir desta quarta-feira, se estendendo por todo o mês de outubro. O Ministério informou que o sistema de emissão de carteira digital está funcionando normalmente em todo o país e continuará sendo utilizado durante todo o mês. O sistema está passando por adequações desde o início do ano passado e operava com dificuldades nas unidades do Cine Manaus e do Cine Amazonas. Em média, são emitidas 120 carteiras por dia na capital. As instituições mais bem colocadas do Amazonas nos resultados das provas do Exame Nacional do Ensino Médio Enem 2015 foram Escola Cidadã, Laviniense, Ensino Integrado e Pingo de Gente, Centro Educacional Lato Senso, Fundação Nokia de Ensino, Centro Educacional Lato Senso 2 e Colégio Militar de Manaus. O resultado foi divulgado nesta terça-feira pelo Ministério da Educação. Na média geral, nenhuma escola do estado está entre as 100 melhores do país. A Eletrobras Distribuição Amazonas abriu mais um canal de facilidade para seus clientes, é a fatura digital. Agora a conta de energia elétrica pode chegar automaticamente via e-mail. Os clientes que já possuíam o e-mail cadastrado no banco de dados da empresa também estão recebendo a fatura digital, mesmo que não tenham solicitado o serviço. Aqueles que não possuírem o e-mail cadastrado e optarem por aderir ao serviço, basta entrar em contato com a central de atendimento 0800 701 3001 ou se dirigir a um dos 7 postos de atendimento físico da capital ou nas agências do interior. A Secretaria Municipal de Trabalho, Emprego e Desenvolvimento, SEMPRAD, em parceria com o Serviço Nacional de Aprendizagem Rural, SENAR, abre inscrições para o curso de Administração Rural. Os interessados podem buscar informações na Escola Municipal Neuza dos Santos Ribeiro, localizado no ramal do Pau Rosa, quilômetro 21 da BR 174. O curso será realizado nos dias 25 e 26 de outubro e as vagas são limitadas. 6:12 em Manaus. O Centro de Pesquisa e Desenvolvimento da Escola de Saúde da Universidade do Estado do Amazonas será inaugurado nesta quarta-feira às 15 horas. O centro é um projeto de cooperação técnica e científica entre a Universidade do Estado do Amazonas, UEA, Fundação Oswaldo Cruz, Fiocruz e Samsung Electronics, e está localizado na Escola Superior de Ciências da Saúde. A superintendente da SUFRAMA, Rebeca Garcia, participou ontem de reunião na sede da Associação Nacional de Fabricantes de Produtos Eletrônicos Eletros em São Paulo, a fim de apresentar o estudo Plano Diretor Industrial PDI, diretrizes táticas para a área de atuação da SUFRAMA no período 2017-2025. De acordo com informações de representantes da Eletros, foi a primeira vez em mais de 10 anos que um superintendente da SUFRAMA esteve presente à sede da associação. A apresentação resultante de convite da própria Eletros teve como objetivo explicitar as diversas diretrizes que envolveram a elaboração do PDI e demais ações estratégicas em execução pela autarquia, incluindo o projeto Zona Franca Verde. Mais de 2.000 famílias que compõem as comunidades tradicionais das unidades de conservação ambiental estaduais vão ser beneficiadas com concessões de direito real de uso coletivo, um instrumento jurídico de concessão de terras públicas. As concessões serão entregues nesta quarta-feira durante o encontro mensal do Grupo de Trabalho sobre Regularização Fundiária e Unidades de Conservação, denominado Diálogos Amazonas, formado por órgãos federais, estaduais e entidades da sociedade civil. A reunião será às 9 horas na sede do Instituto Federal do Amazonas. Prefeito eleito de Iranduba diz que o seu principal gabinete será as ruas e avisa: a relação do Executivo com a Câmara de Vereadores será exclusivamente para tratar de interesses da população. Quem tem os detalhes é J. Rai. 2 dias após ser eleito prefeito de Iranduba pela primeira vez com mais de 57% dos votos válidos, o empresário do setor ceramista Francisco Gomes da Silva, o Chico Doido, de 57 anos, do Democratas, está empenhado inicialmente na prestação de contas da campanha. Entretanto, ele disse ontem que até o mês que vem espera estar com o secretariado definido
definido e ressaltou que será muito criterioso na escolha dos auxiliares. Nós temos que ter cuidado com a nossa administração para que a nossa administração não faça besteira. Chico Doido, que é o 7º prefeito da história de Iranduba e o 3º nascido no próprio município, já havia perdido 3 eleições seguidas. Ele anuncia um estilo bem simples de governar. De bermuda e sandália havaiana como eu gosto de andar. O povo pode ficar tranquilo que eu não vou ficar escondido, eu vou ficar junto com o povo nas ruas se Deus quiser. E o que pensa o empresário e agora prefeito eleito sobre a administração pública? Cada secretaria é uma empresa, então é só você organizar, botar gente competente que vai dar tudo certo. E com a experiência que eu tenho de um bom administrador, eu não tenho um diploma de uma faculdade, mas eu tenho um diploma do mundo. Em relação à Câmara de Vereadores, principalmente a quem for o presidente. Espero que o presidente da Câmara tenha um compromisso com o povo. Se ele não for um caboclo que tem compromisso com o povo, ele vai bater de frente comigo, que eu vou para lá trabalhar, não vou para lá fazer as coisas erradas. Eu vou trabalhar pro povo, eu não vou trabalhar para mim e nem pra Câmara, não. E informações extraoficiais dão conta de que 3 dos vereadores eleitos pleiteiam a presidência do Legislativo. J. Rai para o Jornal da Manhã. 6h16 em Manaus. Sob pena de multa, o presidente do Tribunal de Contas do Estado, conselheiro Ari Moutinho Júnior, concedeu ontem em medida cautelar um prazo de 15 dias ao diretor-presidente da Agência de Fomento do Estado do Amazonas, Evandor Geber Filho, para fornecer a lista das pessoas físicas e jurídicas que tenham contratos de empréstimos com pagamentos regulares junto à FEAM. A lista dos inadimplentes, indicando o termo inicial e o valor de cada pactuação, além das medidas adotadas pelo órgão para rever seus créditos e o valor de créditos que já prescreveram desde o início das atividades da agência. A decisão monocrática é fruto da representação número 138 do Ministério Público junto ao TCAM, assinada pelo Procurador-Geral de Contas, Carlos Alberto Almeida, que relatou à presidência que a FEAM se negou a repassar informações ao MPC após receber 2 ofícios requisitórios do órgão em fevereiro e maio deste ano, sob a alegação de que a matéria é protegida pelo sigilo previsto pela Lei Complementar 105/2000, que impede a divulgação das operações de instituições financeiras sem autorização judicial. O presidente do Parlamento Amazônico, deputado estadual Sinésio Campos, tem uma audiência marcada para hoje às 15 horas com o ministro do Meio Ambiente na liderança do governo em Brasília. O parlamentar foi convidado pela superintendente da Zona Franca de Manaus, Rebeca Garcia, para tratar com o ministro José Sarney Filho sobre a implementação de uma política de desenvolvimento da cadeia produtiva de jacarés no interior do Amazonas, com vista ao manejo sustentável e o comércio das espécies como fonte de renda para as comunidades ribeirinhas. Devido à ausência da juíza Ana Paula Cerizawa, o presidente da Corte do Tribunal Regional Eleitoral, Iedo Simões, adiou a sessão desta terça-feira em que levaria o voto Minerva da ação de investigação judicial eleitoral e que poderia cassar ou não o governador José Melo do PROS e o vice Henrique Oliveira do SD, que são acusados de poder político e econômico na campanha de 2014. A maioria dos componentes da corte concordaram com o adiamento da sessão. Todas as atividades do aeroporto Júlio Belém, em Parintins, foram suspensas pela Agência Nacional de Aviação Civil, ANAC. O aeroporto do município não poderá receber pousos e decolagem até que falhas na estrutura sejam solucionadas. Inicialmente, a ANAC informou que a vistoria realizada no local constatou não conformidades da aderência da pista de pouso e solicitou ao operador aeroportuário, Prefeitura de Parintins, correção e adequação da infraestrutura. Segundo a ANAC, não foram feitas as correções e, por isso, a agência reguladora restringiu cautelarmente as operações de aeronaves de asa fixa com motor a reação, ou seja, jatos. A ANAC disse que suspendeu as atividades, incluindo os voos, com exceção de casos de emergência e transporte de carga de extrema necessidade. Outra agravante, o alto número de urubus e outras aves colocaram em risco os procedimentos de pousos e decolagem no aeroporto Júlio Belém. Companhias aéreas prevêem impacto de quase 1 milhão com fechamento do aeroporto de Parintins. A MAP transporta cerca de 100 pessoas por dia em Parintins. As linhas aéreas transportam outros 100 passageiros. O impacto é de 200 passageiros por dia, totalizando aproximadamente R$1 milhão em 30 dias. A radiodifusora deu início ontem às entrevistas com os candidatos que disputarão o segundo turno da eleição para a Prefeitura de Manaus. No giro de notícias, ao final da tarde de ontem, o primeiro a ser entrevistado foi o atual prefeito e candidato à reeleição, Arthur Neto.
Durante 40 minutos, Arthur respondeu a pergunta dos entrevistadores Valdir Correia, Paulo Guerra, Orlando Câmara e Fred Lobão. Sobre o orçamento da prefeitura para 2017, Arthur disse que será 200 milhões a menos. Perguntado sobre aliança, disse que só faz alianças com o povo, mesmo que irá julgá-lo nas urnas. O entrevistado de hoje será Marcelo Ramos, que ontem recebeu apoio de Serafim Correia e Silas Câmara. O ex-candidato do PT, José Ricardo, disse ontem que não apoiará ninguém no segundo turno. Polícia. O que aconteceu na noite e madrugada? Conte aí, Alberto Pellegrini. Muito bem, Paulo Guerra e ouvintes do Jornal da Manhã. Ontem à noite deu entrada no pronto-socorro Platão Araújo por volta de 22h32. Um homem vítima de agressão física. Ele apanhou a murros, chutes, socos, pontapés e ainda levou umas cabadas de enxada. O homem deu-lhe com o cabo da enxada nas costas desse homem. Tudo porque Paulo Guerra, ele havia roubado um celular e os moradores o detiveram a pauladas. Tudo aconteceu no bairro América do Sul e foi à noite de ontem. Também no pronto-socorro Platão Araújo, deu entrada um homem de 32 anos de idade. Paulo Guerra, ele foi barbaramente agredido pelo namorado da mulher dele. É isso aí. O homem passava pela Rua das Flores, no bairro Jorge Teixeira. De repente, viu sua mulher nos braços de um outro homem. Enfurecido, dominado pelo maldito do ciúme, ele foi pra cima do homem que estava agarrado no pescoço de sua amada. Quando chamou pra briga, o marido, o corneado, o enganado, acabou apanhando a murros, chutes, socos, pontapés e alguns bofetes. Paulo Guerra, fica a dica, se alguém vê, né, se você vê a sua mulher nos braços de outro homem, fique só com a traição. Apanhar, ser traído e ainda apanhar é muito pior. Esse homem deu entrada, inclusive perdeu um dente durante essa briga que aconteceu no bairro Jorge Teixeira. O maridão valente continua internado, tá no pronto-socorro Platão Araújo, deverá ter alta na manhã de hoje após resultado de exames. Pronto-socorro João Lúcio, o gigante da zona leste da cidade, teve apenas 2 atendimentos no setor de urgência e emergência. Uma pessoa deu entrada vítima de acidente de trânsito, ou seja, uma queda de moto ocorrido na rua Coronel Bolsinhas, no bairro Zumbi dos Palmares. Pronto-socorro 28 de agosto, movimentação considerada tranquila também durante toda a noite e madrugada. Apenas 2 atendimentos, um por acidente de trânsito e uma pessoa que deu entrada vítima de arma branca, ou seja, foi riscado a faca e deu entrada no 28 de agosto. A movimentação, segundo a Polícia Militar, foi considerada das mais tranquilas na cidade. Paulo Guerra, ontem, uma grande operação do Detran, do DEOT, da Secretaria de Segurança, enfim, acontecia na Avenida Itaúba, no bairro Jorge Teixeira. Os bares onde geralmente tem muita briga, conhecido bar do Flamengo e o bar do Vasco, nas proximidades da rotatória do bairro de Jorge Teixeira, onde eles colocam as mesas no meio da Avenida Itaúba. Lá os ônibus têm que dividir lugar com os embriagados. Ontem as mesas estavam tudo pro lado de dentro e uma operação que levou aproximadamente 20 motos. Até a hora que eu passei, tinha aproximadamente umas 20 motos em cima de um guincho plataforma. Essa operação que ocorrera ontem à noite lá na Avenida Itaúba, no bairro Jorge Teixeira. Se todo dia fosse assim ali, que maravilha, né? Aquelas mesas pro lado de dentro. Amanhã, hoje que já tem jogo, a bagunça deve recomeçar lá na Avenida Itaúba, no tal bar do Flamengo e no bar do Vasco. De polícia, Paulo Guerra e ouvintes do Jornal da Manhã. Muita movimentação durante toda a noite e madrugada. Paulo Guerra, nós passávamos
quando saíamos do Instituto Médico Legal, logo após aquela nossa primeira conversa, Paulo Guerra, eu passava pela Avenida Noel Núteis, na Cidade Nova, uma viatura da Polícia Militar, uma S10, subiu o canteiro central e colidiu de frente com uma árvore do canteiro central. Paulo Guerra, a viatura ficou completamente destruída. Nós buscamos informações em relação aos PMs, se algum PM se feriu, mas não obtivemos sucesso até o presente momento. Mas o que sabemos é que o carro, uma S10, subiu o canteiro central na Avenida do Eunutos, em frente ao INSS, bateu de frente na árvore e a S10 ficou praticamente destruída. 4 elementos foram detidos após efetuarem roubo a um homem na Avenida Tefé, no bairro da Cachoeirinha. Os mesmos foram detidos pelo Major César Andrade, comandante do CMPM, lá da área da Zona Sul. E acabou aí o Major prendendo aí esse homem que estava roubando o celular na área do bairro de Cachoeirinha. Foi mais uma ação aí da Polícia Militar coibindo a criminalidade. Outra de polícia. Paulo Guerra, um tarado, acabou sendo detido lá no bairro onde ele morava. Segundo as primeiras informações, ele tinha abusado de uma criança de 10 anos, até que populares o descobriram e o entregaram à polícia. Antes, porém, deram uma boa pisa no estuprador. Agora, as notícias do Instituto Médico Legal. Saiba agora quem foi para a pedra nas últimas 24 horas. Paulo Guerra e ouvinte. Apenas um registro durante toda a noite e madrugada. Ainda assim, por acidente de trânsito, graças ao trabalho da Secretaria de Segurança, de policiamento na rua, de blitz em toda a cidade, a pedra está vazia. Chegamos hoje lá na sede do Instituto Médico Legal. Fui ávido para ver as notícias, para ver a pedra se estava bombando ou não. Tá fácil para ninguém, Paulo Guerra. Apenas um registro, ainda assim, por acidente de trânsito. Foi no ramal do Pau Rosa, uma colisão entre duas motos resultou na morte de um homem, até o momento não identificado. Ele aparenta entre 25 e 35 anos, vinha em sua moto em alta velocidade e acabou colidindo com outra moto à altura do quilômetro 3 do ramal do Pau Rosa. O ramal do Pau Rosa fica no quilômetro 20 da BR 174. O Instituto Médico Legal realizou nas últimas 24 horas 67 exames de corpo de delito. E essas foram as notícias da noite e madrugada. A reportagem foi de Alberto Pellegrini para o Jornal da Manhã. Os números das loterias. A dupla Sena concurso 1552 teve um ganhador no primeiro sorteio, é de São Paulo. Ele vai receber R$1.319.472,33. Ele acertou as dezenas 03, 10, 16, 23, 25 e 35. Os números do segundo sorteio: 06, 08, 15, 21, 37 e 43. Não houve acertador. Aqui na concurso 4.200, sorteou as dezenas 09, 39, 40, 45 e 80. Repetindo: 09, 39, 40, 45 e 80. O prêmio acumulou. Vamos a Time Mania, concurso 938. O time do coração foi o Bangu, também não teve acertador. E as dezenas sorteadas foram 02, 11, 12, 28, 50, 60, 78, 02, 11, 12, 28, 50, 60 e 78. E finalmente vamos a Lotomania, concurso 1698.
As dezenas sorteadas foram 04, 07, 09, 14, 15, 17, 20, 23, 27, 31, 33, 44, 45, 53, 54, 74, 82, 85, 90 e 96. e saiu para um apostador, como não poderia deixar de ser, de São Paulo. Ele vai receber 3.605.516 reais, 15 centavos. Com 19 acertos, foram 7 apostas ganhadoras, cada um recebe R$364,47. 18 acertos e 136 apostas ganhadoras, 1.717,11. 17 acertos, 1.197 apostas ganhadoras. O prêmio R$136,56. Para 16 acertos foram 7.148, R$22,86. 15 acertos, 35.501 apostas ganhadoras. O prêmio R$5 mais 2 centavos. Agora 6 horas e 34 minutos. Esportes. O Tribunal de Justiça Desportiva do Amazonas confirmou que o FAST pagou a dívida pendente com o órgão e está liberado para atuar nesta quarta-feira contra o Nacional Borbense no estádio Carlos Zamit pela 11ª rodada do Campeonato Amazonense. Até a tarde desta terça-feira, o clube estava suspenso da competição por causa de uma dívida de R$800 referente à punição de atletas e faltas a julgamento. Imagine só um clube profissional devendo R$800 e suspenso. Depois de perder por 3-1 para o Paysandu ontem à noite em Belém, o Vasco desembarca no começo da tarde de hoje em Manaus, onde vai jogar no sábado com Londrina na Arena da Amazônia. O Vasco perdeu a liderança da Série B, que agora passou a ser ocupada pelo Atlético Goianiense. Os outros jogos de ontem pela Série B do Campeonato Brasileiro: Avaí 2, Goiás 0. Brasil de Pelotas 1, Sampaio Correia 1. Luverdense 3, Paraná 2. Vila Nova 1, Oeste 0. CRB 1, Atlético Goianiense 2. O Atlético Goianiense é o líder. Ceará 2, Joinville 1. Bragantino 0, Náutico 1. Londrina 1, Bahia 0. Tupi 0, Criciúma 2. 5 jogos abrem a 20ª rodada do Campeonato Brasileiro hoje. Às 19h jogam o Vitória e o Grêmio. Também na mesma hora, Atlético do Paraná e Chapecoense. Às 21h jogam Corinthians e Atlético Mineiro. Santos e Fluminense. Sport e São Paulo. Últimas notícias. A bolsa fechou em queda de 0,21% com 59.339,23 pontos. A queda foi puxada principalmente pelo desempenho negativo das ações da Vale. Também influenciou na baixa o desempenho das ações da Itaúsa. No mercado de câmbio, o dólar comercial fechou em alta de 1,54%, cotado em R$3,255 na venda após 2 quedas seguidas. É a maior alta percentual diária desde 13 de setembro. Preço dos imóveis registraram queda real de 7,88% nos últimos 12 meses terminados em setembro. Os preços subiram 0,22%, mas ficaram abaixo da inflação do período, segundo pesquisa FIPESAP. Fenabrave, Associação de Montadoras, divulga as vendas de veículos em setembro. A queda de 23% no acumulado do ano até agosto. Começa às 19h de hoje a Oktoberfest de Blumenau, a segunda maior do mundo, com o tradicional desfile da rua 15 de novembro. São cerca de 40 tipos de chopp à disposição e a expectativa é vender 600 mil litros até 23 de outubro. Os resultados das provas do Enem por escola de 2015 indicam que 38% das instituições de ensino seriam reprovadas no teste de ensino médio, segundo os critérios do próprio MEC. Das 14.998 escolas com informações divulgadas pelo Ministério, 5.642 tiveram notas médias menores que 450 pontos em ao menos uma das 4 provas objetivas: linguagens, matemática, ciências humanas e ciências da natureza, ou não alcançaram a média de 500 pontos na redação do exame. Esses são os parâmetros mínimos usados pelo MEC para conceder a certificação do ensino médio a estudantes por meio do Enem. Michel Temer lança hoje o programa Criança Feliz, que terá a primeira-dama Marcela como embaixadora. Câmara deve votar projeto que desobriga a Petrobras de participar de toda a exploração do pré-sal. Deputados iniciaram outro debate, mas adiaram a votação. TCU analisa as contas do governo Dilma de 2015. O Ministério Público, junto ao Tribunal de Contas da União, TCU, já recomendou a revisão das contas. O mesmo ocorreu em 2014, ano em que a Corte reprovou as contas da ex-presidente após parecer semelhante do Ministério
público. O Conselho de Ética da Câmara dos Deputados instaurou processo de quebra de decoro parlamentar contra John Willis, do PSOL do Rio de Janeiro. O deputado vai responder por ter cuspido em direção ao deputado Jair Bolsonaro, do PSC, também do Rio, no dia da votação do impeachment da ex-presidente Dilma Rousseff no plenário da Casa. A Câmara dos Deputados aprovou nesta terça-feira, sem alterações, a versão aprovada em junho pelo Senado do projeto de lei que altera os limites de faturamento para que micro e pequenas empresas possam aderir ao Supersimples. Com isso, o teto do programa de pagamento simplificado de tributos passará a ser de 4,8 bilhões de reais. Antes de virar lei, entretanto, o texto aprovado pela Câmara e pelo Senado precisa ser sancionado pelo presidente Michel Temer. STF vai retomar nesta quarta-feira julgamento sobre prisão após decisão em segunda instância. A decisão já foi tomada em fevereiro por 7-4, mas pode ser revista. O Congresso Nacional suspendeu a noite passada por falta de quórum a sessão conjunta da Câmara e do Senado que analisava vetos do presidente Michel Temer a propostas aprovadas pelo Legislativo. Ao interromper os trabalhos, o deputado Beto Mansur, do PRB de São Paulo, que presidia inteiramente a sessão, anunciou que a votação dos vetos será retomada às 14 horas desta quarta-feira. O presidente do Conselho Superior da Justiça do Trabalho, ministro Ives Gandra Martins Filho, solicitou ontem ao presidente da Câmara, Rodrigo Maia, a retirada da pauta da Casa Legislativa dos projetos que prevêem a criação de novos cargos e a contratação de servidores na Justiça do Trabalho. Nas contas da Justiça do Trabalho, se os projetos que propõem a abertura de vagas e de novos tribunais forem aprovados, o impacto nos cofres públicos pode chegar a R$1 bilhão por ano. O ministro do Supremo, Edson Fachin, liberou a denúncia contra o presidente do Senado, Renan Calheiros, para julgamento. Caso o plenário da Corte aceite, Renan se torna réu e pode responder à ação penal por peculato, falsidade ideológica e uso de documento falso. A investigação tramita na Corte desde 2007. A acusação foi formalizada em 2013. A Procuradoria-Geral da República acusa o parlamentar de ter recebido propina da construtora Mendes Júnior para beneficiar a empreiteira. Em troca, o PMDBista teria as despesas pessoais da jornalista Mônica Veloso, com quem mantinha relacionamento extraconjugal, pagas pela empresa. O governo Temer é avaliado como ruim ou péssimo por 39% dos brasileiros, segundo pesquisa Ibope encomendada pela CNI. Esse valor se manteve estável em relação à última pesquisa divulgada em julho. A pesquisa aponta ainda que o percentual de brasileiros que consideram o governo regular é de 34% e o percentual dos que avaliam a gestão como ótima ou boa ficou em 14%. Apesar de ser pressionado por aliados a assumir o comando do PT, o ex-presidente Lula defende uma cara nova para o lugar do atual presidente do partido, Rui Falcão, depois da derrota sofrida nas eleições deste ano. Lula tem dito que é preciso renovar a direção da legenda para reconectar o PT com outros campos da esquerda, como o movimento sociais, sindicais e partidos políticos. Com a participação ativa nas eleições de 2016, mas afastado da disputa por cargos públicos, o ex-governador do Rio Grande do Sul, Tasso Genro, que é do PT, afirma que o partido encolheu e se tornou um partido médio e que errou nos últimos anos ao estabelecer como meta a manutenção do poder. O partido também errou ao abdicar do utopismo. O partido não é uma mercadoria. O ministro Teori Zavascki do Supremo Tribunal Federal negou o pedido do ex-presidente Lula para que os inquéritos contra ele deixem as mãos do juiz Sérgio Moro e passem para a corte. Antes de votar contra o pedido do petista, a Teori criticou a espetacularização da entrevista coletiva em que os procuradores da República no Paraná fizeram a denúncia contra Lula. Mas no fim, deu o que se esperava. Lula caiu nas mãos de Sérgio Moro. O Supremo Tribunal Federal autorizou a abertura de ação penal contra o deputado cassado Eduardo Cunha, do PMDB do Rio. A decisão será considerada publicada nesta quarta-feira. Por isso, a ação penal será remetida definitivamente ao juiz federal Sérgio Moro do Paraná, a quem caberá analisar o caso. Cunha é acusado de receber propina de contrato de exploração de petróleo no Benin, na África, e usar contas na Suíça para lavar o dinheiro. Convertido em réu sob acusação de cometer os crimes de corrupção passiva e lavagem de dinheiro, Lula se deu conta de que precisa cuidar dos minutos porque as horas passam. Seus advogados dispunham de 10 dias para apresentar suas considerações iniciais. Em petição endereçada ao juiz Sérgio Moro, pediram 55 dias para demonstrar que o triplex do Guarujá não lhe pertence. Lula foi enviado pelo juiz do Lava Jato para o banco em 25 de setembro. Um grupo de governadores e parlamentares se reuniu na noite de ontem com o presidente Michel Temer no Palácio do Planalto para pedir, a partir do ano que vem,
um aumento de 2 pontos percentuais na fatia dos tributos federais que compõem o Fundo de Participação dos Estados. Atualmente o fundo é constituído por 21,5% da arrecadação líquida, arrecadação bruta, deduzida de restituições e incentivos fiscais do imposto de renda e do imposto sobre produtos industrializados, o IPI. No encontro, estavam presentes os governadores Iralda Zambuja, do Mato Grosso do Sul, Pedro Tax, do Mato Grosso, Sueli Campos, de Roraima, Tio Viana do Acre e Wellington Dia, do Piauí, além da vice-governadora da Paraíba, Lígia Feliciano. Os governadores alegam que as transferências federais sofreram uma queda real nas suas receitas entre 2014 e 2015 e que, neste ano, também há uma previsão de redução dos tributos que abastecem o fundo. 6:46, o mundo agora. O partido britânico eurofóbico UKIP, principal porta-bandeira do Brexit, está nesta quarta-feira imerso em uma profunda crise por conta da inesperada renúncia de sua líder, Diane James, após 18 dias no cargo e constatar que não tinha autoridade sobre a legenda. Joshua Wong, o ativista de Hong Kong que liderou os protestos democráticos de 2014, foi deportado hoje da Tailândia, horas depois de ter sido detido durante sua chegada a Bangkok, informou seu partido político, o Democisto. O número 3 da SPARC, Félix Antônio Munhoz, conhecido como Pastor Alap, pediu na terça-feira aos integrantes da guerrilha que comece a se mobilizar umas posições seguras para evitar provocações no meio do limbo no qual ficou o acordo de paz após vitória do não no plebiscito do último domingo. Todas as nossas unidades devem começar a se movimentar para posições seguras com o objetivo de evitar provocações, escreveu Alap em sua conta no Twitter. O líder das Farc se pronunciou pouco depois que o presidente da Colômbia, Juan Manuel Santos, ter afirmado que o cessar-fogo com a guerrilha em vigor desde o último dia 29 de agosto será mantido até o dia 31 deste mês, enquanto aguarda o consenso que pode ser alcançado mediante o diálogo que tem promovido depois do resultado nas urnas. O Dia Mundial dos Professores está sendo celebrado nesse 5 de outubro, mas uma agência da ONU está fazendo um alerta sobre o déficit do número de docentes necessários em todo o mundo. Segundo a Organização das Nações Unidas para a Educação, Ciência e Cultura, UNESCO, são necessários 69 milhões de professores para que as metas universais de educação sejam atingidas até 2030. A política externa e as polêmicas afirmações que Donald Trump fez ao longo da campanha eleitoral dominaram o primeiro e único debate entre os candidatos a vice-presidente dos Estados Unidos, realizado ontem em Farmville, na Virgínia, entre o senador democrata Tim Kaine e o governador de Indiana, o republicano Mike Pence. Ambos candidatos à vice-presidência se enfrentaram em um debate tenso, onde inverteram os papéis de seus companheiros de chapa, sendo Kaine apresentando uma personalidade mais agressiva, enquanto Pence utilizou mais a calma para compensar a imagem rude passada por Trump durante a campanha. Segundo as pesquisas, o vice de Trump ganhou o debate. Pelo menos 13 pessoas morreram nesta quarta-feira por conta de um bombardeio contra a cidade de Salzana, de maioria curda e situada no norte da Síria, segundo informações do Observatório Sírio dos Direitos Humanos. A ONG não descarta que o número de falecidos possa aumentar, pois há informações que pode haver outros 20 mortos além de feridos. Um míssil lançado da faixa de Gaza atingiu uma rua na cidade israelense da fronteira de Sderot nesta quarta-feira, sem causar mortes, informou a polícia. Após o ataque, tanques israelenses atiraram contra um ponto de observação do grupo extremista islâmico Hamas, que comanda a faixa de Gaza. Moradores da região e a mídia administrada pelo Hamas disseram que ninguém se feriu na posição que fica próxima à cidade de Beit Hanoun. Pelo menos 5 pessoas morreram e uma permanece desaparecida por causa do tufão Chaba, que provocou nesta quarta-feira intensos ventos e chuvas durante sua passagem pelas regiões meridionais da Coreia do Sul, informou o Ministério de Segurança de Seul. As mortes ocorreram em diversos acidentes provocados pelo temporal na cidade de Busan e Ulsan e também na ilha meridional de Jeju, porta de entrada do Chaba, na Coreia do Sul. O 18º tufão da temporada 2016 do Pacífico também deixou sem eletricidade 210 mil casas, embora a maioria dos blackouts foram parciais e pelo menos 70% recuperaram o fornecimento, segundo a companhia elétrica estatal Capco. A tormenta também provocou hoje o fechamento das principais instalações de algumas empresas sul-coreanas. Além disso, as instalações do Festival de Cinema de Busan sofreram danos, por isso deve atrasar seu começo previsto para amanhã. O Prêmio Nobel de Química de 2016 foi para os cientistas Jean-Pierre Sir Fraser e Bernard Feringa pelo desenvolvimento de máquinas moleculares. O prêmio foi anunciado nesta quarta-feira na Suécia. Os cientistas laureados desenvolveram moléculas com movimentos controlados que podem realizar uma tarefa como a adição de energia, uma grande evolução no campo da nanotecnologia.
Os principais jornais do país estampam hoje em matérias de capa. Tribuna da Bahia. Greve de bancários completa 30 dias e deve ser a maior desde 2004. Destaque do Globo do Rio de Janeiro. Temer faz apelo dramático para aprovação da PEC dos gastos. O que diz a Folha de São Paulo? Relator do STF libera ao plenário denúncia de 2007 contra Renan Calheiros. Destaque do Estado de São Paulo. Temer vai nomear réu no Supremo para o Ministério do Turismo. Principal matéria de capa do Correio Brasiliense. Polícia Civil desmonta esquema milionário de fraude contra o Banco de Brasília. Valor econômico. Dólar tem maior alta em 3 semanas com tensões sobre bancos centrais. Vamos a BH com o Estado de Minas. Melhor escola pública do país no Enem, Colégio Mineiro precisa de investimento em educação. O que diz o centenário Jornal do Comércio do Recife. Desaprovação do governo Temer sobe para 50% no Nordeste e se mantém maior do país. Diário do Nordeste. Juízes pedem ao TRE envio de tropas federais à Fortaleza para segundo turno das eleições. Vamos a Porto Alegre com 0 hora. Conselho de Ética instaura processo contra o deputado John Willis por cuspir em Bolsonaro. Destaque do Brasil Econômico. Presidente do BC diz que não há cronograma pré-estabelecido para cortar juros. Vamos às edições impressas locais, começando pelo Jornal do Comércio. Honda comemora a produção de 100 milhões de CGs. Agora. Pesquisador é achado morto em apartamento na Constantino Neri. O que diz o Em Tempo? Apoios definidos. Principal matéria de capa do jornal A Crítica. Alianças definidas. Essas foram as principais notícias de ontem e as primeiras de hoje. E termina aqui o Jornal da Manhã. Participaram desta edição reportagens Adelaldo Reis, J. Rai, José Alberto Zegdeg, Hélio Ramos e Alberto Pellegrini. Operação de rádio Itamar Jardim, Milton Cabral, supervisão técnica Carlos Luiz. Apresentação Eduardo Silva e Paulo Guerra. Nossa próxima edição. Amanhã às 5h45. Em instante chega aqui mais um super campeão de audiência. A grife dos comunicadores Valde Correia e o programa que leva a sua assinatura. Bom dia. Hora certa. 6h53 em Manaus, 6h53.